Certa vez, um grupo de missionários decidiu partir em missão, e no meio desse grupo havia um menininho, ainda muito pequeno. E durante aquele dia eles foram em tantos lugares, passaram por tantas regiões, e ao chegar à noite, já começando a escurecer, eles precisavam voltar para casa. Mas aquele menininho ainda tinha um panfleto em sua mão. E ele avistou uma casa distante. Aquela casa era de difícil acesso, um mato fechado. E ele disse assim: eu preciso ir naquela casa, porque lá está alguém a quem eu vou entregar esse panfletinho. E as pessoas já mais vividas diziam assim: menino, que bobagem, já está noite, vamos para casa. Você só tem um panfletinho, descarta esse panfleto, não precisa. Mas ele insistiu: eu vou. Então, depois de tanta insistência, deixaram que ele fosse. E ele, enfrentando todas as dificuldades, aquele mato fechado, chegou naquela casa, bateu na porta, nada. Tem alguém em casa? Nada. Pela segunda vez, bateu, chamou, ninguém abriu. Na terceira vez, de tanto ele insistir, alguém abre a porta. É uma senhora, já bastante idosa, uma expressão marcada pelo sofrimento. Ela olha em meio a lágrimas para aquele menininho, e o menininho entrega o panfletinho todo sorridente e diz assim: senhora, eu vim aqui para dizer apenas 3 coisinhas. Primeira, Deus ama muito a senhora. Segunda coisa, a sua vida é especial e única para Deus. E a terceira coisa, Deus não desiste da senhora. Entregou o panfletinho, saiu correndo feliz da vida. Aquela porta se fechou. Passados alguns dias, acontecia uma missa numa comunidade, e para surpresa de todos, aquela missa foi interrompida por uma senhora que adentra aquela igreja, pede a palavra ao padre. O padre permite que ela fale. E então ela começa dizendo assim: há alguns dias, justamente por sofrer tanto, justamente por já não mais acreditar no amor, eu não me sentindo mais uma pessoa de valor, uma pessoa especial, uma pessoa significativa, porque em minha casa eu só recebia xingamentos, nada do que eu fazia era reconhecido. Naquele dia eu havia desistido de mim. E então, no final daquela tarde, comecinho da noite, eu entrei no meu quarto, eu preparei uma corda, e no momento em que eu fui passar esta corda no pescoço para tirar a minha vida, eu escutei uma batidinha na porta de casa. Mas aí eu pensei: essa casa aqui fica tão distante, já me abandonaram há tanto tempo, quem viria aqui? Já não há mais sentido, não vou abrir. Mas de novo insistiu, e de longe eu ouvi uma voz tão macia, dizendo: tem alguém aí? E então, na terceira vez, eu decidi abrir aquela porta. E na hora que eu abri aquela porta, eu percebi que quem estava ali era um Deus, era o menino Jesus, que chegou naquele instante e me disse 3 coisas que transformaram a minha vida. Quando então eu já não mais acreditava no amor, quando então eu achava que não havia esperança, aquele Deus menino disse o quanto Deus me amava, e eu me sentia a mulher mais amada da face da terra. Naquele dia em que eu já não via mais valor nas coisas, muito menos em minha vida, em que eu já não me sentia mais importante para ninguém, nem mesmo dentro da minha casa, naquele instante, o Deus menino me disse que eu sou especial e única para Ele. Ninguém tem igual valor. E naquele dia eu me senti a pessoa mais importante da face da terra, mais amada, mais valorizada. Naquele dia em que eu havia preparado aquela corda e havia desistido da vida, aquele Deus menino chegou e disse assim: eu não desisti de você. E então, quando eu fechei aquela porta, eu voltei para o meu quarto,
eu desfiz aquele laço, me ajoelhei diante daquele espaço que eu havia preparado para tirar a minha vida, e naquele momento eu fiz uma oração dizendo: Deus, muito obrigado pelo teu amor, porque eu havia desistido, mas o Senhor não desistiu de mim. E hoje eu venho aqui para testemunhar o que Deus foi capaz de fazer na minha vida, porque quando eu me sentia sozinha, bem na verdade eu não estava só, o Senhor estava o tempo todo comigo. Meus irmãos, esta história nos ajuda a compreender o coração do próprio Deus neste terceiro domingo do tempo pascal. Quantas vezes nós, assim como os discípulos hoje no Evangelho, estamos desanimados diante das decepções da vida, diante das inquietações, dos sofrimentos. Quantas vezes estamos para desistir de nós mesmos e dos outros? Quantas vezes queremos voltar para trás? O evangelista Lucas vai nos dizer: 2 discípulos de Jesus estavam a caminho de Emaús. Um deles chamava-se Cleofas. O outro, Lucas não menciona o nome dele, porque justamente neste outro você e eu podemos nos incluir. Aqueles dois, diante da decepção da cruz, aparentemente a cruz foi o fracasso. Eles imaginavam que Jesus seria o grande libertador e que eles participariam deste reino de poder, de glória. E então, depois de 3 dias, eles percebem: agora já não há mais esperança. E olha que eles estavam tão tristes, tão angustiados, que nem conseguiam perceber os sinais da ressurreição. Já havia sido dado a eles o testemunho de que o Senhor não estava no túmulo, mas a tristeza e o desânimo os impedia de perceber que o ressuscitado estava ali. E então caminhavam tristes, caminhavam desesperados, querendo voltar para a vida de antes. Vamos voltar, vamos procurar trabalho ou alguma outra coisa, porque já não há mais por que nós continuarmos. E é neste caminho diante do sofrimento que eles vão fazer a experiência da maior catequese, a catequese do amor, a catequese da certeza da presença de Deus em suas vidas. Quando Jesus chega, e é muito belo perceber o caminho que Jesus faz com eles. Jesus chega e vai permitindo com que devagarinho o coração e os olhos deles comecem a se abrir. Forasteiros, que andais conversando? Você é o único que não sabe o que aconteceu? E aqui eles começam de novo a falar da tristeza, do sofrimento, da perda daquele a quem eles colocaram toda a sua confiança. E Jesus, então, a partir da própria palavra de Deus, começando por Moisés, passando pelos profetas, vai lhes dizendo: olha, vocês são devagar, lentos para conseguir compreender pela inteligência, que significa ler a partir de dentro, a partir da própria vida, os sinais daquilo que Deus foi preparando. Era preciso que todas estas coisas acontecessem para que neste momento a ressurreição possa ser experimentada de modo pleno. Eles vão fazendo então um processo com o Senhor, e devagarinho o coração começa a arder. Meus irmãos, quantas vezes na nossa vida também nos deparamos com as decepções, com os sofrimentos. Um exemplo muito prático para nós: quantos de nós que nas últimas eleições pediu tanto a Deus para que o nosso Brasil fosse liberto definitivamente de toda a corrupção, de toda a discórdia, de todo o conflito, e de repente quantas pessoas angustiadas, sobretudo nos últimos dias, de ontem para cá, vendo de novo a corrupção aparecendo, vendo de novo o ego aparecendo e não a pessoa, não o cuidado. Os nossos líderes, que deveriam ser para nós referência, modelos de um caminho que olha para o outro e não para si, de repente estão olhando apenas para si mesmos, estão ferindo e manchando.
Quantos de nós dissemos assim desde ontem: eu tenho vergonha de ser brasileiro, eu tenho vergonha. Por quê? Porque olha, tudo que está acontecendo por aí, discursos superficiais que não sobra nada, pessoas brigando aqui e ali, as próprias redes sociais que se tornam um campo de guerra, de xingamentos, de ofensas. Estamos muitas vezes decepcionados, mas olhemos, irmãos e irmãs, o Senhor está conosco, a ressurreição já aconteceu, e então nós não podemos nos deixar abater pelos sofrimentos, pelas situações dolorosas ou pelas decepções. O ser humano pode nos decepcionar, Deus jamais nos decepcionará. Em Deus nós podemos colocar toda a nossa confiança. Ao chegar perto do povoado, Jesus faz de conta que ia mais adiante para permitir que eles quisessem que Ele estivesse com eles. E parte deles agora dizer: fica conosco, Senhor, já é tarde, a noite está chegando, permanece aqui. Olha que bonito, quando nós conseguimos também dizer isso na nossa vida. Diante desses momentos difíceis, a Santa Missa é para nós este caminho do amor que faz arder o nosso coração. E eu peço a Deus que permita que neste momento o teu coração esteja ardente, que o teu coração esteja vibrante, porque a ressurreição está aí, os sinais do ressuscitado estão acontecendo na tua casa. E então que você também diga neste momento: fica conosco, Senhor, fica comigo, fica aqui na minha casa, fica no meu coração. E quando o Senhor entra, Ele partilha da mesa conosco. E então o Senhor, ao entrar para ficar com eles, ao colocar-se à mesa, toma o pão, e no momento da fração do pão, os olhos daqueles discípulos se abrem, e eles reconhecem, é o ressuscitado, e até testemunham, conversando entre eles: não ardia o nosso coração, o Senhor estava ali. Eles estavam com medo e por isso pararam, porque já era noite. No entanto, depois da ressurreição, eles enfrentam até a mesma noite. Lucas vai nos dizer, no Santo Evangelho, naquela mesma hora eles voltaram para testemunhar aos discípulos, aos apóstolos, aquilo que eles haviam experimentado, o encontro com o ressuscitado. Quando nós percebemos a presença de Jesus, o medo já não nos aprisiona mais, as desesperanças da vida jamais nos afrontarão. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor está conosco, e então correremos para testemunhar a nossa fé. Pedro, hoje, diante dos judeus, diante daquele povo, colocando-se de pé, como o primeiro dos apóstolos, anuncia aquilo que Deus o Pai realizou em Cristo Jesus, seu eleito, seu Filho amado, e pede que testemunhemos a ressurreição. E na sua própria carta, na primeira carta de São Pedro, a segunda leitura que nós escutamos, nós já começamos com uma palavra que é profundíssima. Se você, por um motivo ou outro, não conseguiu prestar bem atenção, eu te proponho para que depois você procure de novo escutar a segunda leitura da missa de hoje, a primeira carta de São Pedro. Quando então ele vai nos dizer: se invocamos como Pai, se invocamos o Deus como Pai, este Deus que não faz discriminação das pessoas, esse Deus que julga a cada um segundo as suas obras, então respeitemos a Deus enquanto nós peregrinamos, enquanto nós vivemos este caminho de migração aqui nesta terra, preparando-nos para o céu, porque a ressurreição já aconteceu. Portanto, meus irmãos, que Deus nos permita fazer com que a nossa vida seja testemunho, seja um anúncio vivo e verdadeiro do Deus vivo e ressuscitado. Nós invocamos a Deus como Pai, e de fato podemos chamá-lo de Pai, porque em Jesus nós nos tornamos filhos, filhos muito amados. Lembremos o que aquela historinha nos recorda: Deus nos ama porque somos especiais e únicos aos seus olhos, e porque Ele jamais desiste de nós. Então,
que nós procuremos na nossa vida, a partir das nossas obras, a partir do nosso jeito de ser, sermos diferente do mundo. Não queira brigar por coisas inúteis, não queira manchar o teu coração ou até mesmo a tua família por coisas que passam. Não se permita ficar prostrado diante das decepções e sofrimentos da vida, mas olhe os sinais da ressurreição presente na tua casa. Cada momento em que você se reúne com a tua família e pode com ela partilhar o pão, de novo os teus olhos se abrem para enxergar a ressurreição acontecendo aí na tua casa. E portanto que dentro da nossa família, a partir da atitude do nosso coração, nós respeitemos a Deus. Enquanto nós migramos, enquanto nós trilhamos este caminho, enquanto nós vivemos este tempo, que em outras passagens bíblicas se representa como este tempo de exílio, este tempo que de certa forma nos aprisiona um pouquinho, que nós tenhamos consciência de que preparamos já aqui na terra o nosso céu, aonde estaremos para sempre com o Senhor. E então que o nosso amor seja testemunhado, que a nossa vida seja testemunhada. Não perca a esperança jamais. Não perca a esperança na tua casa, na tua vida, na tua família. Não perca a esperança de que dias melhores irão acontecer, de que a nossa vida será melhor, de que o nosso mundo será melhor, de que depois desta pandemia nós seremos muito mais ainda profundos no nosso modo de viver a fé, seremos muito melhores do que hoje somos. E que assim, aonde quer que estejamos, neste tempo também através dos meios virtuais, este mundo virtual, que nós testemunhemos a nossa fé. Não seja você a ficar compartilhando xingamentos, a ficar ofendendo as pessoas. É feio fazer isso. Isso mancha a tua própria índole, isso mancha a vida da tua própria família. Muitas vezes, irmãos e irmãs, o silêncio de um joelho dobrado, rezando pelo nosso mundo, pelos nossos governantes, por aqueles que têm autoridade sobre nós, sobre a nossa família, é capaz de transformar muito mais do que grandes barulhos por aí. O silêncio é a eloquência dos sábios. E na vida de oração, que nós reconheçamos os sinais do ressuscitado em nossa vida. Onde você estiver, feche teus olhos por um instante e peça a Deus esta graça. Peça, fica comigo, Senhor. Senhor, se eu invoco a Deus como Pai, porque eu reconheço que eu sou filho, então, Deus, que eu possa experimentar o amor e que este amor tire do meu coração todo sentimento de morte, de decepção, de desesperança. Senhor, se eu sou filho, que eu respeite a Deus, reconhecendo o valor da minha vida e da minha família, reconhecendo o valor da palavra de Deus em minha vida. Senhor, se eu posso invocar a Deus como Pai, que também como Pai eu não discrimine ninguém, eu não julgue a ninguém, mas eu enxergue a todos a partir da ótica do amor. Que o modo como eu vou me aproximar dos outros seja acolhendo a cada um, sem jamais desistir de ninguém, porque o Senhor não desiste de nós. Fica conosco, Senhor, para que jamais nos afastemos de Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.